Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. A fé em Deus que se desperta em mim nada mais é que o sussurro de Deus que se aloja em meu interior. Quando clamo por Deus, é Deus do meu interior que está chamando por Deus Pai. O grande mestre budista Shinran também disse: a mente que acredita em Buda é a natureza búdica, e a natureza búdica é Buda. A fé consiste no fato de Buda chamar Buda, e Deus adorar Deus. A vida de Deus, que é eterna, está alojada em mim como minha vida, e por isso a minha vida também é eterna, imortal e inadoecível. Por conseguinte, mesmo quando pareço doente, não o estou. Apenas estou sonhando com a doença. Mesmo quando pareço morto, não o estou. Estou apenas sonhando com a morte. E o que me desperta desse sonho é a luz infinita de Deus. Diante da sua luz, treva alguma pode permanecer. Neste momento, chamo por Deus. Quando o ser humano chama por Deus, este lhe responde. Chamando por Deus, estou sintonizando com as suas vibrações mentais. Estou sempre unido a Deus. Sou um com Deus. Todos os membros da minha família também são filhos de Deus. Sempre reverencio os meus familiares como filhos de Deus. Muito obrigado. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Diálogos. Todas as sextas-feiras, às 20 horas, tem episódio novo disponível neste canal. Então, eu já convido você a curtir esse vídeo, a se inscrever clicando no sininho aqui embaixo, que dessa forma, sempre que tiver um conteúdo novo, você vai receber uma notificação. Convido também para que você curta o vídeo e compartilhe com pessoas que possam se interessar pelo tema. Eu sou a líder da iluminação, Daiane Batiste, e eu estarei mediando essa conversa de hoje. Agora eu vou apresentar o nosso super time de orientadores, que estarão aqui dialogando com a gente sobre esse tema. E o tema da nossa conversa é Estou endividado, e agora? Quem vai nos orientar, então, de Paraná, Curitiba, o preletor em grau júnior, Marcos Vinícius Haru Oshima. Bem-vindo, Haru. Obrigado. Também da regional AM Manaus, a preletora em grau sênior, Elaine de Souza Saldanha. Muito bem-vinda. Muito obrigada. E da regional MG BH Paraíso, preletor em grau sênior, Hélio Giovanni Tavares de Mello. Bem-vindo, preletor. Muito obrigado. Muito obrigada. Então, para começar, né, o nosso papo de hoje, eu queria começar perguntando aqui para o preletor Hélio, porque a gente está aqui falando de um assunto que é bem material, né? E a gente está aqui num ambiente religioso. Às vezes as pessoas podem achar isso um pouco estranho, assim, né? Por que a religião não deveria estar falando de assuntos mais elevados? Por que a gente se envolve a falar de coisas tão materiais como o dinheiro ou a falta do dinheiro, né? Então, preletor, gostaria que o senhor começasse, então, comentando com a gente sobre isso. Caríssima Daiane, caríssimo Haru, caríssima Elaine, que alegria estar com vocês no programa Diálogos. Realmente estou muito honrado de estar aqui participando desse maravilhoso bate-bola com vocês. E o que você, Daiane, acabou de comentar é algo que realmente inculca muitas pessoas, né? O que a religião, a filosofia deveria se preocupar com assuntos mais elevados, como o despertar espiritual, a elevação espiritual, se preocupa com relação à questão material, à questão financeira, né? Vai preocupar com dívida, né? E pode parecer uma incongruência a religião se preocupar com assuntos tão materiais ou tão físicos, vamos dizer assim, né? Mas, no entanto, quando se busca o despertar espiritual, quando se busca a mudança mental, mudança de atitudes, naturalmente, como consequência do despertar espiritual, isso também nos leva a uma mudança financeira, a uma mudança do estado de saúde. Então, a prosperidade material, a saúde física, são
consequências naturais de um progresso espiritual também. Então, não há nenhuma incongruência em se buscar coisas materiais, realização material. Esse não é o objetivo princípio da vida, né? Mas ele é uma coisa necessária também para a nossa existência aqui. E isso é algo que a gente observa até na Bíblia, né? Quando você vê em Mateus, no capítulo 6, no versículo 33, que diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado em acréscimo. Então, esses são os acréscimos: a eliminação de dívidas, a prosperidade material, a saúde física, a saúde mental. Ela é uma consequência natural do próprio despertar espiritual. Então, não há nenhuma incongruência. O ser humano é um ser divino, né? E próspero por natureza. Então, quando aumentamos essa conscientização, as aparentes dívidas, carências, desaparecem naturalmente, né, e manifesta-se a abundância. Neste livro aqui, maravilhoso, Universo Feminino, que é uma coletânea de artigos publicados por 22 preletores da Seitinoye, vale muito a pena a gente estudar esse maravilhoso livro, né? Na página 209, né, há um artigo onde a gente toma consciência da grandiosidade que nos envolve, né? E aí vem a pergunta: o que é a verdadeira riqueza? Aí diz assim, dirigido a uma branca, as mulheres, né? Ela responde assim: cara amiga leitora, o que é a verdadeira riqueza para você? Refirma a riqueza em termos de termos um corpo para viver, a saúde, o poder mental para transpor os problemas, a sabedoria, uma família harmoniosa, o amor dos pais antepassados, o amor dos amigos e parentes, o nosso trabalho, a proteção espiritual que sempre nos acompanha e principalmente o amor de Deus. Então nós vemos nesse pequeno tópico da página 209 como que estamos envolvidos nas graças de Deus. Então, quando há esse sentimento de unidade com Deus, naturalmente, tudo se resolve como consequência desse despertar espiritual. Então, prosperar materialmente é apenas uma consequência natural da prosperidade espiritual. Muito obrigado. Perfeito, muito obrigada, Preletor. Então, realmente está tudo ligado, né? E faz todo sentido a gente estar falando disso aqui, né? Porque isso faz parte da nossa vida, né? E a gente também deu para perceber na fala do Preletor que riqueza é muito mais do que as coisas materiais, né? Tem muitas riquezas na nossa vida. Mas eu vou voltar ainda um passinho atrás, porque a gente está nesse tema das dívidas, né? Então, eu gostaria de perguntar agora para a Preletora Elaine, porque quando uma pessoa tem dívidas, né, normalmente ela fica com a mente muito abalada, né? É difícil, a pessoa se sente aflita, se sente com vergonha, é difícil até de pedir ajuda, porque é uma situação vergonhosa, assim, né? E aí também é muito mais difícil de ter ideias ou de ver soluções para esses problemas, né? E qual que seria o primeiro passo, então, para a leitora, para lidar com uma situação assim? Bom, primeiro passo, nós já aprendemos na Seitinoye que tudo é reflexo da nossa mente. Então, que se nós estamos vivenciando uma situação, no caso, né, de acúmulo de dívidas ou dificuldade financeira, isso nada mais é que algo de um passado recente ou de um passado distante, que às vezes nem nós conhecemos, pode estar no nosso subconsciente, por uma série de crenças, e a Seitinoye nos diz, sendo assim, nós, a partir disso, nós assumimos a responsabilidade de resolver essas questões, né? A partir do momento que eu me conscientizo, que eu tenho uma filiação divina, que nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, e já temos tudo, como o preletor Hélio colocou, que não é apenas o recurso financeiro que significa prosperidade, mas é o todo, né? É o todo. Nós, a partir desse momento, quando nós entendemos isso, nós conseguimos serenar a nossa mente, por mais atordoado que nós estejamos. A primeira coisa é você se conscientizar da sua filiação divina. A sua filiação divina vai te dar força, coragem, ânimo para enfrentar qualquer tipo de problema, principalmente este que aflige as pessoas, com certeza. E a partir desse momento que você conscientiza, você vai naturalmente se reconectar com o nosso Pai, que é Deus Criador, através, na prática da meditação Shinsokan,
que tem o livreto Shinsokan, que todo mundo pode aprender a praticar essa meditação maravilhosa, e ela vai nos conectar com Deus Pai Criador, e a partir disso a gente começa a ter ideias, soluções para resolver os problemas. Então, eu acho que é fundamental a gente ter essa convicção de que nós somos realmente filhos de Deus. Perfeito. Esse seria o primeiro passo, então, né? A gente conscientizar da nossa natureza divina. E Perfeito. realmente a gente ouve bastante, né? A gente é filho de Deus, esse é o primeiro passo, isso resolve todas as outras questões, né? Mas às vezes, nossa, como é difícil, né? Porque o material tá uma coisa manifestada, né? E aí eu preciso pensar diferente daquilo que eu estou vendo, né? Preletor Haru, poderia complementar para a gente? O que a gente poderia fazer? Como a gente faz para sentir isso, para a gente compreender mesmo essa filiação divina? Olá a todos, é um grande prazer aí estar compartilhando essa mesa de conversa com todos vocês, né? Agradeço imensamente essa oportunidade e além de ser um tema, né, que atinge várias famílias, né? Então, como foi dito na pergunta anterior, parece que é algo que a gente está tratando de forma religiosa, algo que pertence, né, à vivência fenomênica, mas na verdade tudo que nós realizamos é uma forma de manifestação de, né, Deus nesse mundo, né? Então, quando nós temos aí uma mente abalada, nós não conseguimos escutar essa voz, nós não conseguimos compreender aquilo que a vida está nos convidando a realizar, né? Então, uma coisa muito interessante que a gente aprende na Seitinoye é que todo problema, toda dificuldade já nasce com uma solução, né? É como se tivesse um irmão gêmeo, assim, né? Nasce um problema e junto já vem a sua solução. Por que isso? Porque todas as dificuldades, né, todos os aparentes problemas, na verdade, não são existências verdadeiras, elas são meros convites de aprendizados. Então, se nasce uma dificuldade, nasce também a possibilidade de aprender com isso, né? Dessa forma, né, quando a gente consegue sintonizar com esse aprendizado que está sendo proposto a nós, né, nós conseguimos resolver aquela dificuldade, aquele problema. Só que isso não se realiza através da nossa inteligência cerebral, não são nossos neurônios que vão resolver os problemas, né? E muitas vezes, quando a gente fica com a mente abalada, é justamente isso, é a nossa cabeça pensando em como eu vou tirar o coelho da cartola para resolver isso, né? Diante do meu conhecimento, como que eu vou resolver isso, né? E aí a gente esquece que, basicamente, né, a solução está na grande vida do universo que habita em nós, né? A sabedoria divina que existe em nós. Então, complementando, né, que a preletora Elaine colocou, nós temos que perceber, né, que momento que a nossa inteligência cerebral que está atuando, em que momento a gente está conseguindo captar a sabedoria de Deus, né? E aí que entra, né, a meditação Shinsokan, né, mesmo que foi colocado para a gente conseguir fazer essa mudança de sintonia entre a inteligência cerebral e a sabedoria divina, né? Então, tudo que nós realizamos, devemos realizar através dessa intuição, né, da sabedoria divina. Perfeito, muito obrigada, Haru. Então, a meditação Shinsokan é a chave, né? Nossa ferramenta principal seria o primeiro passo, com certeza, né? Para a gente conseguir desenvolver isso. Inclusive, né, na Sutra para a Cura Espiritual está escrito que é difícil, né, acalmar a mente quando a nossa própria mente está abalada, né? E também é difícil afastar a apreensão quando a mente está apreensiva, né? E aí, nesses casos, a solução, né, é simplesmente entregar-se a Deus, como diz na Sutra. E eu vou, então, pedir para o preletor Hélio complementar para a gente, por favor. Na prática, né, a gente falou da meditação Shinsokan como essa ferramenta, né? Mas existe alguma outra forma? O que mais que a gente faz para a gente conseguir alcançar? Ou como a gente faz a meditação Shinsokan de forma que a gente consiga chegar nesse sentimento de entrega total a Deus? Eu vejo que é muito interessante de compreender. Às vezes tem pessoas que estão participando ou assistindo diálogos pela primeira vez, ou assistindo
ao canal da Seitinha pela primeira vez, bom que esclareça também o que é meditação Shinsokan. Shinsokan é uma meditação, é uma palavra em japonês, que é a expressão Shin, é uma das acepções da palavra Deus em japonês. So significa pensar e Kan, contemplar. Então, Shinsokan significa pensar, contemplar Deus, né? E muitas vezes a pessoa pensa assim, mas praticar essa meditação, como praticar? E já foi dito aí que há um livreto, né? Meditação Shinsokan e outras orações, meditação para contemplar a Deus, Shinsokan e outras orações. É um livreto maravilhoso, né, que ensina passo a passo como praticar essa meditação, né? E você deve praticá-la até de forma maquinal no começo, sem preocupar-se em concentrar. Com o passar do tempo, você vai concentrando a mente e, naturalmente, há essa entrega natural a Deus. Mas a melhor coisa é realmente a entrega. Isso que a Pedro Daiane acabou de nos explicar está nessa versão aqui, na página 147 da Sagrada. E a espiritualidade, os anjos superiores, os espíritos que orientaram a Seitonoi, têm um grande amor com cada um de nós. Porque eles nos falam assim, acalma tua mente e tua doença cederá, né? Eles dão esse norte para nós. Só que eles sabem que não é fácil acalmar a mente. Então eles passam a mão na cabeça com muito amor e dizem, porém, é difícil acalmar a mente com a própria mente abalada. Assim, é difícil afastar a apreensão com a própria mente apreensiva. Em tais circunstâncias, simplesmente entrega-te a Deus. Confiando em Deus, que é perfeito amor, chama por ele. Deus dará harmonia e paz. E na página 148 diz assim, entrega tua mente a Deus, chamando, ó Deus, ó Pai, entrega-te totalmente a Ele. Então, essa entrega é até entregar sua mente preocupada com a dívida. Meu Deus do céu, como é que eu vou pagar essa promissória? Como é que eu vou pagar isso? Até essa mente preocupada, entrega a Deus. Porque se você se preocupar em despreocupar, você continua mais preocupado. Então, vai do jeito que dá para ir. Deus entende tudo isso, né? E é muito importante. E quando você, né, foi falado aí na questionamento anterior, né, que às vezes a gente fica com a mente anuviada, fica com a mente abalada, não consegue ter ideias de como seria aquela situação, né? E uma grande forma, eu queria só compartilhar com vocês um relato de um preletor amigo meu, o preletor Antônio Pereira de Souza, da minha regional MGBH Paraíso, que é uma pessoa, um grande empresário, estava envolto em dívidas, chegou, preletor, eu estou cheio de promissório para pagar e tal, o que eu faço? Ele diz, querido, você vai pegar uma mesa, tira tudo em cima da mesa, pega as promissórias, põe todas elas em cima da mesa. E aí, preletor, e depois? Você vai dar risada. Ele falou, o quê? Você é maluco, doido da cabeça? Não, querido, você vai rir para as promissórias. Mas vou rir de quê? Ele diz, querido, a Seitonoi ensina que tristeza combina perfeitamente, casa perfeitamente com dívida. E alegria combina com prosperidade. Então, mesmo que você não tenha razão nenhuma para rir, você vai começar a dar risada. Ria para as promissórias, que risada não combina com dívida. Durante um mês você vai fazer isso. O cara estava endividado até o pescoço, pegou as promissórias, colocou tudo numa mesa grande, e ele falou, que maluco que eu sou, gente. Mas o que aconteceu com isso? Será que só de rir ele pagou as dívidas? Não. Mas abriu a mente para as novas ideias, porque a alegria nos oxigena a mente, nos traz novas ideias. E a partir daquela alegria, no começo, forçada, sem ter alegria nenhuma interna, apenas rindo da boca para fora, ele começou a se sentir mais leve. Foram surgindo ideias, e sem que ele percebesse, ele conseguiu pagar as dívidas uma a uma, e dentro de um mês não tinha mais nenhuma nota promissória sobre a mesa para ser paga. Parece uma coisa de contos de fadas? Não. Seitonoi é aplicação prática. A alegria é um medicamento divino. Inclusive, no livro A Humanidade Isenta de Pecado, um dos capítulos é chamado de Proposição de uma Religião Alegre. Né? Então, a alegria é esse fator divino,
né? Inclusive foi falado na meditação Shinsokan aí, quando nós começamos a meditação Shinsokan, logo após o canto evocativo de Deus, nós repetimos 6 atributos divinos. E o 4º atributo é provisão, oceano de infinita provisão de Deus. Mesmo que esteja imerso em dívidas, estou mergulhado no oceano de infinita provisão de Deus. Aqui onde estou é o oceano de infinita provisão de Deus. Fale isso várias vezes, né? Porque a palavra tem muito poder. Então, quando a gente fala isso e mantém a mente alegre, mesmo em meio às dificuldades, fatalmente a gente consegue soltar a mente e Deus fala por nós. A leitora Ilona Fernandes, saudosa leitora Ilona, dizia: quando o homem fala, Deus se cala. Mas quando o homem se cala, aí Deus fala. Então, meditação de Shinsokan é deixar Deus falar no nosso coração. Muito obrigado. Maravilha, muito obrigada, Pastor Hélio, por compartilhar com a gente esse relato, né? Que incrível. Então, a alegria que ajudou ele a acalmar a mente, né? Com certeza isso ajudou a ter as ideias, né? Para resolver, né? Para encontrar soluções. Muito legal. Já que o preletor trouxe um caso, né? Um relato verídico, vamos pensar numa situação hipotética também. E aí eu gostaria de direcionar a pergunta para a preletora Elaine. Tá? Digamos, então, que uma pessoa esteja, além de estar com dívidas, que ela esteja desempregada. Né? E ela já está fazendo meditação Shinsokan, mas ainda não está conseguindo. O que mais que ela poderia fazer? No caso, a Seiichi Noye, ela nos ensina que quando alguém está nessas condições de férias, né, que a gente não diz, como a gente sabe do poder da palavra, a gente não fala que está desempregado, nós dizemos que a pessoa está de férias. Se ela chega para falar, estou desempregada, não, você está de férias temporariamente, daqui a pouco você vai voltar para o mercado de trabalho, porque quanto mais afirma o negativo, mais o negativo aparece. E aí a gente orienta da seguinte forma: faz uma reflexão em relação ao teu trabalho anterior, né? Qual é o sentimento que você tem em relação ao seu patrão, aos seus colegas, à sua atividade? E a partir desse momento dessa reflexão, se tiver alguma coisa que te incomoda, que você não consiga agradecer, a primeira coisa é você passar a ter gratidão por aquele local onde você esteve por um tempo, né, cumprindo a sua missão. E aí, esta gratidão, ela vai te trazer uma conexão positiva de amor, de vibração e de energia, que você consiga, além de melhorar a tua situação de dívidas, você também consiga atrair para você um local maravilhoso que vai ser o seu emprego, o seu novo emprego. Então, assim, na realidade, a Seiichi Noye, como é uma religião prática, nós vivemos o dia a dia, nossa rotina, o modus vivendi é Seiichi Noye, que é o modo de ser alegre, o modo de ser harmonioso, positivo. Então, tudo isso faz com que a gente aplique no nosso dia a dia, parece técnicas, né, como o preletor falou, e essas técnicas, elas fazem com que a gente consiga acreditar de fato e manifestar, porque quando tudo aquilo que nós acreditamos se manifesta. Então, a gente não pode ter nenhum tipo de temor, a mente ficar anuviada, porque isso atrai. Então, quando nós, né, despertamos para esse mundo, né, que é o mundo de Deus, e que esse mundo, quando a gente acredita e faz a oração, ele se manifesta aqui e agora. Então, para essa pessoa, né, que está numa situação difícil, a gente primeiro traz para ela a luz de que ela enxergar de outra forma a sua situação. E assim ela vai conseguir realmente sintonizar. A questão, eu acho, sabe, preletora Daiane, é muito a questão de orar e vigiar, é bíblico, né? Então, a partir do momento que a gente conhece algo, né, conhece essa verdade, é orientado para essa verdade, a gente tem que se preocupar com isso e vigiar os nossos pensamentos, a nossa fala, né? Isso faz toda a diferença na nossa vida. E apesar de parecer algo assim forçado ou difícil, quando nós conhecemos a Seiichi Noye, né, um dia nós chegamos aqui, não tínhamos todo esse conhecimento, essa vivência. A gente começa a praticar de uma forma até natural na nossa vida todo esse ensinamento que a gente vivencia.
né? Então, as pessoas também, quem está nos assistindo, que às vezes pode pensar, mas isso parece algo tão distante de mim, que ninguém sabe como qual é a minha pele, né? O que eu estou passando. Mas, na realidade, de fato, isso até está comprovado cientificamente, que a sua mente atrai situações para você. Hoje, o que mais nós ouvimos em qualquer lugar, principalmente na internet, são pessoas falando sobre isso, sobre a questão da neurociência, a importância da força do pensamento. Então, a gente precisa realmente que as pessoas entendam isso e pratiquem, e vigiem a sua mente. Acho que é dessa forma que a pessoa consegue mudar, né, o seu estado de dívida, de problemas. Perfeito. Então, é muito importante mudar esse sentimento, né? Se reconciliar com os trabalhos anteriores, né? Com os chefes, com os colegas, para entrar numa vibração e poder atrair um emprego maravilhoso, né? Muito legal, ótimas dicas. Diretor Haru, vamos ampliar um pouquinho essa situação. Vamos dizer que essa pessoa que está com dívidas, que está desempregada, na verdade, quem vem procurar e pedir uma orientação na Seitinoye é o esposo ou a esposa, é o cônjuge, no caso, né? De que forma que o cônjuge pode estar auxiliando o outro a resolver essa situação? Bom, na verdade, assim, quando a gente fala em casal, né? Óbvio que cada um tem a sua personalidade, sua individualidade. Entretanto, quando a gente fala em casal especificamente, nós estamos, de alguma forma, falando de um só ser, né? Então, entender assim, vou ajudar o outro, obviamente que faz parte, porque dentro de um casamento, né, cada um mantém a sua individualidade e por meio, né, da complementariedade, o casal se ajuda no processo de evolução, de extração de capacidade um do outro, né? Mas, principalmente em questões financeiras, em questões que envolvem toda a família, né, o problema, não há dificuldade, o aprendizado é de ambos, né? E quando a gente percebe dessa forma, né, eu gosto de imaginar um lar, né, como se fosse um aquário, né? Então, se você está dentro de um aquário e por algum motivo você suja aquele aquário, não importa se o outro peixe fez alguma coisa, mas aquilo que você fez vai interferir diretamente no outro. Ele vai estar imerso naquela sujeira que você gerou. Da mesma forma, se você limpar aquele aquário, né, todos os integrantes da família estarão dentro de uma água mais limpa, né? Portanto, acredito assim, geralmente é com o cônjuge, nem sempre a gente vai dominar a área de atuação dele, vai dominar, poder dar algum conselho específico em relação, né, à dívida, mas nós podemos sim cuidar dessa vibração, desse aquário mental que é o lar onde o seu marido ou a sua esposa está, né? E isso nem sempre através da palavra, de conselhos, mas sim por meio de pensamentos, por meio, né, da fisionomia. Então, conectar, né, fazer com que os atributos divinos que vão se conectar com a prosperidade, né, tornar esse lar um ambiente onde seja harmonioso, seja, né, com a fé cultivada, né, o sentimento de unidade com Deus, seja um ambiente alegre, né? Tudo isso naturalmente vai auxiliar o cônjuge. Aquilo que você pensa sobre ele, aquilo que você manifesta, né, como sentimento, tudo isso já está interferindo, seja positivo ou negativamente, né, nesse cônjuge, né? Então, é muito importante a gente trabalhar por meio dessa via que talvez aqueles que não acreditam, né, na questão mental, na questão da espiritualidade, não tem esse instrumento, né? Às vezes tentam ajudar, mas lá na mente está pensando que o outro é um fracassado, que foi mais uma vez que ele gerou um problema para a família, e nós sabemos que tudo isso está sujando o aquário, independente se você está consciente disso ou não, né? Segundo ponto em relação, né, à questão de propriedade, questão financeira, é também estabelecer uma conexão com as raízes dessa família, né? Quando a gente se casa, os antepassados do seu cônjuge,
se tornam teus antepassados também, né? E se existe, né, uma árvore que cresce com frutos, né, com folhas verdes, ela só existe se as raízes estiverem absorvendo e conseguindo mandar para nós, né, todo esse nutriente, né? Então, um outro ponto, né, que um cônjuge pode fazer é intensificar essa intimidade, né, com os antepassados, que, na verdade, estão lá no mundo espiritual constantemente torcendo, né, pela felicidade, pela manifestação da prosperidade daquela família, né? O que está faltando é só a gente conseguir criar intimidade para conseguir escutá-los, né? Porque é através deles que vem todo o nutriente divino, né, desse solo divino. Então, acredito que seriam dessas formas. Às vezes a gente tenta fazer muito, né, resolvendo muque, ou então resolver dando um conselho, mas em alguns momentos, né, o conselho ele se torna uma espécie de julgamento, ele é lido como um julgamento, né? As coisas que a gente expressa através da palavra, às vezes, eles não são interpretados da forma correta. Mas se a gente começar a movimentar, né, toda a vibração mental, o caldo mental onde essa família está, nos conectando com as nossas raízes, com as raízes daquela família, né? Esse poder invisível é que vai gerar a orientação, né, necessária para a solução daquele problema, que não é do cônjuge, mas é da família, né? É do casal. Maravilha, excelente. A princípio pode até parecer uma reação mais passiva, né, de não estar realmente agindo, mas é o que precisa ser feito, né? A vibração e essa intimidade com os antepassados. Doutora Elaine, quer complementar? Quero, sim. Tudo que o preletor falou, né, eu aqui pensando, e a minha mãe tinha uma expressão que ela usava muito, né, que era a questão da importância de você abraçar a pessoa, né, com a atadura do amor, né? Porque o contrário é você julgar, né? Então, naquele momento, por mais difícil que pareça a situação, aquela pessoa, seja o marido ou seja a esposa, está precisando de um amparo, né? Então, desse abraço e desse acolhimento. Não para fortalecer o problema, mas muito pelo contrário, para fortalecer o cônjuge, que é uma extensão de nós mesmos, né? E nesse momento, quando a gente abraça, né, a gente cria essa energia que o preletor falou, essa água, né, que poderia estar turva nesse aquário, ela começa a ficar clara, ela começa porque a pessoa sente essa energia, essa vibração do amor, e isso, quando nós temos a energia do amor, nós estamos também conectando com Deus. E tudo, conectando com Deus, com os nossos antepassados, e tudo que a gente faz com amor, atrai, né, somente coisas positivas, porque a gente está harmonizado. Então, não adianta criticar, não adianta apontar, não adianta acusar. A solução está em abraçar e fazer também a questão da oração para os antepassados, da meditação Shinsokan, visualizando que aquele marido ou aquela esposa já resolveu todas as suas questões, né? Contemplação de Deus e mentalização e pensamento, é você visualizar que toda aquela situação já está resolvida, né? E eu acho que dessa forma nós conseguimos realmente ajudar, né, a pessoa que está conosco, que é a nossa extensão e que é a nossa alma, né? Nossa alma gêmea. Realmente é assim que funciona, né? E a mulher tem um papel muito importante, né, nesse processo, né? Mesmo, né, de acolhimento, de amor, desse abraçar, desse envolver, né, o cônjuge para essa questão, para nos tornar isso mais um peso, né? Muito pelo contrário, vamos resolver junto, você é capaz, palavras de elogio para incentivar a pessoa a ter esse ânimo, né, de resolver a situação. Maravilhoso, né? O envolvimento com o amor é o que é necessário também nesse momento, né? Com certeza. Diretor Hélio, gostaria de complementar também, trazer sua visão sobre essa questão? É interessante a gente observar isso. Adorei, doutor Haru, a história do aquário. É bem por aí. Estamos imersos no imenso aquário, que é a vida familiar, de modo especial os familiares. O preletor, aliás, eu queria só dizer que eu sou apaixonado pela literatura, eu amo a arte e a literatura, e eu me lembro de uma frase do grande escritor
Ariano Suassuna, que dizia: eu não tenho o hábito da leitura, eu tenho a paixão da leitura. Então, e por essa paixão pela leitura, eu acho que incentivar todos aqueles que nos assistem nesse diálogo a estudarem com afinco os livros da Seitinoye, né? Porque tem uma frase em latim que fala: verba volant, scripta mamet. As palavras passam, os escritos permanecem. Então, aquilo que está nos livros está gravado. Foi falado aí brilhantemente pela preletora Elaine, também pelo Haru, a questão de emprego, né? Eu queria sugerir a vocês uma sugestão de leitura que eu quero fazer desse livro aqui, Minhas Orações, do Sagrado Mestre Masaru Taniguchi. Tem uma oração aqui na página 165, que o título é Para Conseguir Emprego. Se alguém está aí em férias, como bem diz nossa querida preletora Elaine, nada de desempregado, estou de férias. Ah, mas estou há 6 meses, meu filho, férias prêmio, então fica tranquilo. Então, não pense em desemprego, nem está de férias. E aqui o mestre fala a própria história dele, na página 65. Ele disse: quando estive desempregado, orei durante 1 mês, mentalizando diariamente, por 30 minutos, as seguintes palavras, e consegui um emprego adequado para mim. A oração é: uma vez que Deus me fez nascer como homem na terra, significa que existe um emprego próprio para mim. Então, foi muito bem explicado aí pela preletora Elaine a questão de agradecermos os empregos anteriores, a chefia, tudo que nós tivemos, e que a gente possa, daqui para frente, prepararmos para esse novo emprego que virá. E quando o preletor Haru falou desse aquário, né, essa vibração, e quando o marido tem dívida, e a preletora Elaine muito bem complementou aí a questão de a esposa, que a esposa é a força do lar realmente, poder vibrar pelo marido, você tem capacidade, você vai conseguir. Eu me lembrei de um trecho que está neste livro aqui, ó, Universo Feminino, como eu disse, são 22 coautores que falam nesse livro, e aqui na página 104, 105, o preletor Jundi Miyaura usa um termo fantástico, que eu vou usar, inclusive, no seminário para mulheres que eu vou fazer na Academia de Minas Gerais mês que vem. Ele diz: WhatsApp mental. O que será o WhatsApp mental? Ele fala: em razão da afinidade espiritual, olha que o preletor Haru falou do aquário, né? As mentes dos integrantes de uma família se comunicam com mais facilidade e maior intensidade entre si, principalmente entre os cônjuges e entre estes e os filhos. Minha mãe e minha irmã se comunicavam quase que telepaticamente. Lembro-me de que a conversa entre ambas se desenrolava em frases incompletas, as quais, para quem as ouvia, eram sem pé nem cabeça, mas elas se entendiam perfeitamente. A mais recente experiência de comunicação mental com minha esposa que vivi sucedeu numa sexta-feira. No caminho para o trabalho, lembrei-me de uma exposição de arte que estava sendo inaugurada em São Paulo. Como fora muito bem comentada, senti vontade de conhecê-la. Ao chegar ao local de trabalho, recebi um WhatsApp de minha esposa sugerindo visitarmos juntos exatamente a tal exposição, após o expediente. Acho incrível como as mentes familiares se comunicam, por isso chamei a este fato de WhatsApp mental. Então, veja bem, nem todos os dias são flores na vida de um casal, né? Então, o dia que um está menos balanceado, vamos dizer assim, mais desequilibrado, o outro vem, como o preletor Elaine diz: não, querido, você é maravilhoso, você dá conta de resolver isso aí. E no outro dia, a outra pessoa também: não, você vai conseguir vencer. Juntando essa força toda, né? Essa comunicação, essa afinidade, essa gratidão profunda que a preletora Elaine se referiu também, né? A todas as coisas ao nosso redor, e o preletor Haru colocou muito bem a questão da gratidão aos antepassados. Isso tudo vai fazer uma força grandiosa que vai nos transformar e vai nos ajudar realmente a romper quaisquer barreiras mentais que nos impeçam de sermos felizes. Porque muitas vezes, meus amores, a dívida que nos ocorre, ela não é karma do passado, ela não é nada disso. Muitas vezes é simplesmente uma falta de a pessoa
aceitar a felicidade. Ela traz atavismos do passado, com a ideia de pobreza honrada, tem que sofrer para agradar a Deus, que o rico não entra no reino dos céus. Todas essas ideias equivocadas do passado ficam ali repercutindo na mente. Ela progride, e de repente se vê imersa numa dívida. Mas por quê, meus? Eu estou rezando, eu estou orando, estou praticando. Mas porque no fundo do inconsciente está aquela ideia: Senhor, eu não sou digno de quem entreis em minha morada. Né? Essa ideia de não dignidade atrai a pobreza, atrai a dificuldade. Então é hora da gente ser mais leve com a gente mesmo, né? E que nos sintamos merecedores da felicidade e da prosperidade. Muito obrigado. Maravilha, muito obrigada, professor. Essa ideia de não merecimento, né, também também está ligada com um sentimento de carência, que normalmente tem, né? Uma pessoa que está com dívidas normalmente tem esse sentimento de falta, de carência, e a gente aprende na Seichoné que a provisão é infinita, né? A gente recita o reino da infinita provisão. A gente aprende também que a lei áurea da provisão infinita, né, é dás e receberás, né? A gente precisa dar primeiro para também receber. Mas uma pessoa que já está com dívidas, né, que está com sentimento de falta, de carência, de que não tem o que dar, será que ela tem algo que ela possa dar? Esse dar, ele é só material? Doutora Elaine, gostaria que a senhora comentasse. Na realidade, esse dar, né, às vezes nós temos essa ideia também de que você só dá algo para alguém, material, né, ou quando você pode fazer uma grande doação, uma grande caridade, e nós aprendemos na Seichoné que nas coisas mais simples está esse dar às pessoas, né? Uma delas é o sorriso, né? A nossa atmosfera, a nossa expressão é algo valioso. Muitas vezes o ambiente está com alguma situação mais pesado, e quando chega alguém com essa disponibilidade de um sorriso, de um bom dia, assim, para cima, isso tudo você oferece às pessoas, porque a nossa expressão, ela é oferecida aos outros, né? A nossa expressão fisionômica. Então, a nossa forma de expressar, de falar, de manifestar essa alegria natural, né? É que vai fazer com que a gente ofereça algo às pessoas, né? E tem outras coisas também que a gente pode oferecer, que não só é o bem material. E eu digo, muitas vezes a gente encontra pessoas em situação, principalmente a gente tem muitas pessoas em situação de rua no Brasil. Então, ao invés da gente enxergar aquela pessoa, né, como um coitado, muito pelo contrário, a gente tem que emitir para ele energia, vibração de luz e dizer a essa pessoa, Deus, que neste coisas muito simples, não é uma oração formal, mas é você abençoar aquela pessoa e olhar para aquela pessoa, porque ela é tão filha de Deus quanto nós, né? Se ela está passando por aquela privação, por aquele momento de carência, não cabe a nós um julgamento, mas cabe a nós abençoar essa pessoa e dizer assim, ele é filho de Deus e que Deus dê para ele o caminho da luz que ele merece, que nós todos merecemos, né? Então, assim, tem várias formas da gente oferecer algo às pessoas, né? O próprio elogio, a própria palavra, em casa, às vezes, né? O professor Masaru Taniguchi, a gente tem o livro A Verdade da Vida, volume 7, que é Vida Familiar, é um capítulo maravilhoso. Então, ele diz que às vezes a gente afrouxa a nossa mente e perde o autocontrole e acha que por estar em casa a gente pode tratar as pessoas de qualquer forma, pode fazer cara feia. Pega um copo d'água para mim? Não, eu não vou pegar, você levanta e vai. Então, assim, este polimento, né, da gente se policiar em relação a isso e oferecer ao outro a gentileza, a oferta do servir, né? Não, eu pego para você com maior alegria, você precisa disso, isso vai criando uma atmosfera, né, maravilhosa de harmonia. E o mestre também nos diz que tudo que está ao nosso redor, seja no nosso trabalho, no nosso lar, ele fica impregnado de vibrações. Então, no momento em que dentro do meu lar, que é sagrado, eu só falo coisas boas, eu elogio, né? Eu busco o lado positivo de tudo que há ao meu redor, eu tenho gratidão porque tenho um teto, porque tenho uma cama, nos mínimos detalhes, a gente começa a manifestar isso, e isso realmente fica
e cria, né, essa atmosfera de amor, de paz, de tranquilidade, né? Realmente, todos nós passamos por muitos desafios, faz parte do nosso crescimento, né? O mestre diz assim, no livro dos jovens, divirtamos-nos com as dificuldades. Na realidade, a gente não é que a gente é a favor de sofrimento, mas é que por trás daquela dificuldade existe sempre um aprendizado, né? Existe sempre um aprimoramento, como se nós estivéssemos burilando ou esmerilando uma espada, né, uma faca, que a gente, para ficar mais brilhante e mais bonito. Ou o próprio carvão, que transforma-se num diamante, como o mestre fala, né? Então, através dessas questões, a gente consegue manifestar toda essa grandiosidade. Então, a gente tem muitas formas que a gente consegue ofertar algo a alguém, né? Uma delas é essa questão da gentileza, do amor, do elogio. Eu acho que é muito importante a gente se conscientizar disso e aplicar isso no nosso dia a dia, né? Antes de ver a falha, fazer o elogio. Antes de julgar, fazer o elogio, né? E ver naquela pessoa, que é nossa extensão, porque todos nós somos um só perante Deus, e ver nas pessoas uma extensão de nós mesmos, né? Eu acho que assim a gente consegue realmente aplicar esse dar e receberás de uma forma muito simples, né? A gente não precisa ganhar na loteria para poder fazer alguma doação. A doação pode acontecer a todo instante, a todo momento. Maravilha. A gente sempre tem algo a oferecer, né? Por mais simples que seja. Sim. E isso muda a vibração, né? Uma pessoa que sabe oferecer, né? Um sorriso. Mas as pessoas que estão assistindo podem estar se perguntando, né? Mas e aí, se eu então vou oferecer sorrisos, vou oferecer bênçãos para as pessoas, isso vai me ajudar de alguma forma a resolver meu problema material? Dr. Haru, como que a gente poderia responder para essas pessoas? Na verdade, assim, geralmente a gente faz essa divisão, né? Até em relação àquela primeira pergunta. Existem as questões espirituais, mentais, e existem as questões materiais, né? Erroneamente, a gente faz essa desconexão entre uma coisa e outra. Entretanto, na verdade, as coisas materiais nada mais são, né, que instrumentos de expressão das questões mentais e espirituais. Então, o verdadeiro religioso não é aquele que vai se retirar, né, desse mundo onde os problemas materiais existem, mas sim aquele que vai conseguir fecundar a matéria com esses princípios espirituais, né? Então, quando a gente entende isso, a gente começa a entender que talvez a falta, né, de um recurso material, na verdade, é um sinal, né, da necessidade de um desenvolvimento, da necessidade de um aprendizado espiritual. E nesse quesito, quando doamos, né, amor, quando doamos alegria, estamos trabalhando a questão espiritual que vai, né, refletir na mudança material. Em relação a esse movimento de dar e receber, né, o mestre coloca muito claramente, né? Se vocês forem parar para pensar, toda a questão de recursos financeiros, né, recurso material, ele não vem lá do céu. Não chega uma mão lá do céu e te dá um pote de ouro. Não chega algo que vem lá do transcendente e resolve esse problema, né? O recurso financeiro vem de outras pessoas, né? Vem do todo, né? Então, quando ocorre a desconexão do todo, né, cessa-se o fluxo, né, natural do recurso financeiro. Então, como é que a gente entra dentro dessa roda de volta, né? A forma como a gente tem, né, realizar o ato, né, de doar, manifestar amor, manifestar doação financeira, né, se integrar dentro do todo, né? E aí, a partir desse movimento, é que ocorre um segundo movimento, que é o receber, né? Então, a gente podia até utilizar mais metáforas, como, por exemplo, apenas quando você planta, existe a colheita, né? Se você está convidando, você vai receber um convidado, né? Sempre existe a parte ativa e a parte passiva, né? Então, são dois movimentos sempre, né? Para a gente entrar nesse ciclo
nós precisamos sempre aprender tanto a dar quanto a receber. Dar é manifestar amor, manifestar, né, um sorriso, né, colocar a sua vida, a sua energia vital em benefício ao próximo. Isso seria o equivalente a gente plantar, seria o equivalente a gente convidar. E quando, né, os recursos financeiros, né, a prosperidade chega até nós, temos que ser um bom anfitrião. Né? Então, mesmo uma pessoa endividada, ela está recebendo bênçãos que, com certeza, ela não está percebendo. Né? Não está sendo boa anfitriã, às vezes, com os recursos que estão chegando. Né? Então, quando a coisa chega, nós temos que vibrar. Nossa, muito obrigado. Né? Quando você vai fazer o sorteio da conta que você vai pagar, né? Essa conta que você está pagando, você tem que pagar feliz, né? Não pensando naquilo que você não está pagando, né? Mas comemorando aquela conta que você está conseguindo pagar. Que bom que eu vou conseguir quitar né, esse compromisso dessa forma. Né? Então, sempre nessa percepção, né? Vou fazer de maneira ativa algo, né? E vou, na hora de receber, conseguir acolher, ser um bom anfitrião do recurso. Né? Fazer isso se expandir dentro da família. Utilizar com sabedoria, utilizar sem desperdícios, utilizar com respeito. Né? E, em paralelo a isso, como eu vou conseguir me conectar ainda mais com o todo? Como eu vou colocar minha vida à disposição de outras pessoas? Né? E com esses dois pistões, né? Aí sim ocorre, né, o ciclo, né? Você está entrando novamente na rodinha, entrando novamente no circuito, né? E com certeza, para isso, não precisamos apenas lidar com o material, né? E aí sim, né, o sorriso é importante, palavras são importantes, ações são importantes e doação financeira também é importante. Né? Olha só, muito obrigada. Que interessante, né? Parece que a gente fechou um ciclo até de entender como a gente começou falando dessas diferenças, né, do material, do espiritual, e estamos agora quase concluindo aqui, né, chegando ao fim do programa e compreendendo, né, que na verdade o material ele é um reflexo do espiritual, né, como muito bem explicou o preletor Haru, e também a importância de sentir gratidão, né, de saber receber essas bênçãos ou de perceber todas as bênçãos que a gente já recebe, né? Como esse sentimento também transforma e nos abre para poder receber cada vez mais. Agora que a gente está, então, quase encerrando, eu gostaria que cada um dos preletores deixassem uma mensagem final, né? Para uma pessoa que está numa situação dessas, que com certeza já aprendeu muito com a nossa conversa aqui durante esse programa, mas deixar uma mensagem final para essas pessoas. Começando pelo preletor Hélio, por favor. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar com vocês, de aprender com vocês nesse momento tão especial que a gente pôde estar juntos, né? Estamos juntos ainda, né? E deixar um recado para quem está nos assistindo, que se há algum pensamento, voltar à fala inicial, de incongruência entre a parte material e a parte espiritual, trabalhe para tirar isso, né? O Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, no livro Saúde e Prosperidade, aconselho a todos a leitura deste maravilhoso livro, Saúde e Prosperidade, ele fala da importância que é o espiritualista, a pessoa que busca a espiritualidade prosperar. Ele fala assim, se é pobre, uma pessoa honrada, conhecedora de como deve ser usado o dinheiro, e rica, outra pessoa que nem sabe como usá-lo corretamente, a riqueza acaba sendo usada somente para fins espúrios. Portanto, se uma pessoa atingir o estado espiritual de santo e deseja usar a riqueza em conformidade com a vontade divina, ela pode receber em guarda quanto dinheiro for possível. Então, a gente percebe, né, que nós somos merecedores dessa prosperidade, que o espiritualista, ele recebendo uma prosperidade material, ele vai ser útil a grande número de pessoas. E eu gostaria também de deixar para cada um uma sugestão de leitura de um outro livro do professor Yoshihiro Kiyosaki, intitulado A Prosperidade em Suas Mãos. E aqui, na página 69, ele fala, primeiro lugar, o primeiro segredo para prosperar
ou seja, né, para eliminar dívidas e prosperar, seria manter constantemente na mente o pensamento: já sou rico. E não é uma balela isso. Como foi falado aqui pelos preletores, somos infinitamente ricos de tantas dádivas que Deus nos concedeu. Quanto mais contemplarmos o mundo das dádivas infinitas, mais elas se manifestarão. Não saiamos do mundo da carência e contemplemos as graças divinas, né, que já nos foram dadas. Então, vamos agradecer a cada instante. Agradeço a cada uma de vocês, a cada um de vocês que nos assiste, né, que sejam cada vez mais prósperos, felizes e livres. Tem um trecho de um poema da grande poeta mineira Adélia Prado, que ela diz assim: para o meu desejo, o mar, o oceano, é apenas uma gota. Diante do meu desejo, o mar, o oceano, é apenas uma gota. Então, quando o seu desejo de realizar alguma coisa for tão forte, com essa convicção, até o imenso oceano é apenas uma gota ante a sua vontade de ser feliz e de prosperar. Que Deus nos abençoe cada vez mais. Muito obrigado. Maravilha, muito obrigada, preletor Hélio. Agora passo a palavra para a preletora Elaine, também pedindo para deixar sua mensagem final. Se quiser também deixar alguma recomendação de livro, de alguma prática, fica à vontade. Eu deixo, né, uma recomendação de um livro que é maravilhoso, que é A Verdade, volume 9, e é Vida Cotidiana, e tem um capítulo que é o 7, que trata da questão da prosperidade, então fala sobre a verdadeira riqueza. Mas, assim, durante esse capítulo, né, o mestre começa o capítulo falando da importância do amor para você manifestar essa riqueza. E eu penso muito, né, falo bastante nas minhas palestras, que se nós estamos numa situação que não é positiva e não é agradável, né, que a gente faça uma reflexão. E nós temos a reconciliação, a oração da reconciliação, revelação divina da grande harmonia, que nos traz isso. Então, enquanto nós tivermos alguma coisa que está dentro de nós, né, alguma mancha, alguma mágoa, alguma coisa que ainda não está bem resolvida, nós temos que fazer essa reflexão de forma profunda, né, pedir perdão a Deus, né, por qualquer coisa que nós fizemos em algum momento, e principalmente nos perdoar, porque nós estamos também contidos nessa questão da harmonia. Então, nesta reflexão, quando a gente entender isso, né, que nós não precisamos passar por carências, porque nós já temos tudo, porque somos filhos de Deus, a gente toma uma medida de ação. E a ação que nós vamos fazer, então a gente precisa refletir e agir, né? Porque só refletir também não adianta. Você tem que agir. Então, você faça o que tem que ser feito, peça perdão, mesmo que mentalmente, traga a pessoa, se for o caso, para sua frente durante a meditação Shisokan, ou em qualquer momento que você esteja com a mente calma e tranquila, e fale declaradamente para a pessoa que você a perdoa e que ela também te perdoe, e que Deus perdoa todas as pessoas, né? E com isso, com certeza, né, esse espírito de amor, de harmonia, vai te trazer a conexão com a prosperidade. E essas questões, né, de falta ou de dívidas, etc., no mundo de Deus não existe isso, né? Então, e aí a gente tem que fazer toda essa reflexão e essa ação para que realmente a gente não tenha nenhum tipo de consequência ou alguma coisa assim, mas está muito ligado à nossa mente, né? Então, a nossa mente tem que estar desperta e disposta a fazer essa mudança de comportamento para o lado positivo e para perdoar as pessoas e também nos perdoar. Então, reflita que Deus com certeza vai te dar ideias e sabedoria para que você possa manifestar a prosperidade de fato na sua vida. Porque nós já somos ricos, nós somos a verdadeira riqueza, porque nós somos filhos de Deus e Deus é o dono de tudo. Ele é o criador do universo. Então, esta filiação ela tem que ser reconhecida. Reflita, reflexiona, reconcilia e reflita e pratique. Né? Que com certeza também tudo será resolvido. Tenha essa convicção, né? Tudo já está resolvido e tudo já está bem. Muito obrigada. Muito obrigada, preletora. Passo agora a palavra para o preletor Haru para suas considerações.
Muito obrigado. Bom, para todo mundo, né? Não só apenas em questões financeiras, em questões de dificuldade financeira, muitas vezes a gente se culpa muito, né? Por não estar expressando talvez aquilo que nós temos como capacidade, né? Mas nós precisamos entender, né, que estando endividado ou não, estando doente ou não, né, estando, né, com qualquer dificuldade ou não, isso não altera em nada a nossa capacidade, a nossa potencialidade infinita como filho de Deus, né? Esse mundo nada mais é que um mundo de expressão, onde a gente está manifestando aos poucos esse infinito que existe em nós. Por mais que aparentemente, né, hoje os senhores estejam passando por um momento desafiador, isso não os define na sua essência, né? É como se fosse assim, sei lá, como uma criança, né, quando vai mostrar um desenho para você, né, você olha para aquele desenho, né, e você fala assim, puxa, esse desenho aí não está muito bom, né? Esse desenho está feio, né? Será que você olha assim? Deus também, quando olha o desenho da nossa vida, por mais que pareça, né, que aquele desenho ainda pode melhorar, né, ele vai elogiar. Parabéns, né? Você está aprendendo cada vez mais, você está fazendo um desenho lindo, né, com a sua vida, apesar de você estar, né, se batendo nesse momento, entenda que é só um desenho que vai poder ser aprimorado a cada aprendizado, a cada mudança mental que for realizado. Nada, o seu desenho não interfere naquilo que você é como filho de Deus, que já é perfeito, que tem capacidade infinita, né? E que com certeza, cada vez mais, vai desenhar uma vida ainda mais bonita. E próspera também, né? Que lindas mensagens, lindas considerações, né? Muito obrigada. Agradeço, então, para o Dr. Haru, para a doutora Elaine, para o Dr. Hélio. Que alegria foi dividir essa noite, esse diálogo com vocês. E assim, chegamos ao fim de mais um programa de Diálogos. Agradecemos também a você que ficou com a gente aqui até o final desse programa. Muito obrigada. As pessoas que estão desfrutando de uma vida próspera estão colhendo a prosperidade que foi semeada há muito tempo no solo denominado mente. Venha aprender como semear essa prosperidade em sua mente e em sua vida para que você possa prosperar em todos os sentidos. Participe do Seminário da Prosperidade de Oferenda de Trabalho para executivos, profissionais liberais, autônomos, empresários e empreendedores na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichunoye de Ibiúna. O seminário acontece nos dias 6 a 10 de novembro. São 5 dias que valem por uma vida toda. O tema central do seminário é a prosperidade em suas mãos, onde vamos aprender como ter as atitudes mentais corretas que atraem a prosperidade e despertar para a nossa natureza divina. Olha só o time de orientadores que estarão conosco nesse seminário. Preletor José Adalton de Oliveira, Preletor Oswaldo Garrafa Neto, Preletora Katia Raquel Costa, Preletora Andréa de Ávila Miranda Oliveira, Preletor Bruno Tiba Fatini. Se você quer ampliar seu conteúdo mental e a consciência do verdadeiro eu, se você quer aprender o que é a verdadeira prosperidade e como fazer para manifestá-lo no seu dia a dia, esse seminário é para você. Monte ou participe de uma caravana da sua cidade ou tome a decisão de vir por conta própria. Mais informações no nosso site ou na sua localidade. Muito obrigado.